Olá a todos e bem-vindos a um novo episódio de Além dos Sentidos. Hoje aprofundaremos em uma das questões mais fascinantes e profundas que a humanidade enfrentou. É possível que exista uma realidade absoluta? Uma simples visão? Poderíamos pensar que o que nos rodeia é indiscutivelmente real, mas uma mirada mais atenta nos convida a questionar esta suposição. Como veremos logo, o que chamamos de realidade não é mais do que uma construção sobre a base de nossa própria percepção. Imagina o seguinte: enquanto você e eu estamos numa sala, conversando tranquilamente, algo impactante acontece nas minhas atrás de mim. Eu noto e reajo, mas você permanece firme. Qual é a realidade mais válida? A minha ou a tua? Este é apenas um exemplo de como nossas percepções moldam o que experimentamos como real. Neste episódio, exploraremos como os sentidos, o cérebro e nossa cultura atuam como filtros que limitam o que percebemos no mundo. Desde as limitações biológicas que nos impedem de ver mais além do espectro visível, até os sentimentos emocionais que colorem nossas interpretações, nos daremos conta de que a realidade talvez não é o que parece. Além disso, falaremos sobre como diferentes tradições filosóficas, científicas e espirituais foram tratadas para responder a perguntas sobre a existência de uma realidade última. Desde o mundo das ideias de Platão até a física científica e o conceito de Brahma no hinduísmo, descobriremos perspectivas fascinantes que poderiam expandir nossa forma de entender o que chamamos de realidade. E para cerrar, refletiremos juntos. Se nossas percepções estão tão influenciadas e limitadas, é possível entrelá-las para captar mais do que o evidente? Podemos nos aproximar, mesmo que seja um pouco, a essa realidade hipotética absoluta? Deixe seus pensamentos nos comentários. Queremos saber: que papel você acredita que nossas percepções em como construir nossa identidade e em como nos relacionamos com o mundo? Prepare-se para perguntar tudo o que você acredita saber. Vamos começar! É possível que exista uma realidade absoluta? À primeira vista, poderíamos acreditar que o que ocorre em nosso local é algo incontestável, mas uma reflexão mais profunda nos levará a questionar esta suposição. A realidade, em essência, não é um monólito sólido e imutável. Além do mais, é um caleidoscópio de percepções individuais que variava conforme quem mire, do lugar que o faça e como interpretar o que vemos. Imagine este cenário. Estamos aqui, conversando tranquilamente, quando algo ou alguém assustador aparece atrás de você. Eu vi, e minha reação imediata é de paz, mas nesse instante, meu rosto não logra transmitir o que estou experimentando. Enquanto eu estou sumido em uma experiência de medo visceral, você continua imerso em uma conversa serena, completamente indiferente ao que acaba de irromper em meu mundo. Para cada um de nós, a realidade que estamos vivendo neste momento é completamente diferente. Agora mudamos a cena. Supomos que um incêndio começou atrás de mim. Você pode enxergar, porém eu não. Durante alguns segundos cruciais antes de me alertar, estamos vivendo em realidades diferentes. Você está em uma realidade impregnada de urgência e perigo, e eu estou numa aparente calma. Esses exemplos ilustram como a percepção não influencia apenas nossa experiência de realidade, mas, em muitos sentidos, a define. Então, surge uma pergunta intrigante: podemos ensinar nossa percepção para ir além do que a maioria considera normal? Provavelmente alguns de nós, por predisposição genética ou por prática consciente, logrem captar matemáticas ou dimensões que escapam aos demais. Sem embargo, não é um dom reservado a uns poucos. Todos, em maior ou menor medida, temos a capacidade de expandir nossa percepção. O meio atua como uma barreira invisível que nos impede de olhar além do conhecido. Tememos o que poderíamos descobrir ou algo que preferiríamos evitar. Mas se nos atrevêssemos a baixar essas defesas, poderíamos nos dar conta de que o mundo está cheio de sinais, energias e significados esperando serem descobertos. Assim, a percepção não é apenas uma ferramenta para experimentar a vida. É uma porta que pode ser aberta para realidades mais amplas. Estamos discutindo a cruzar e descobrir o que há mais do que conhecemos? Então, surgiram diversas perguntas relevantes que não apenas nos convidam a refletir, mas também são o ponto de partida para perguntas mais profundas. Como, por exemplo, existe uma realidade absoluta ou apenas construções individuais baseadas em nossas percepções?
Esta pergunta convida a refletir sobre a naturalidade da realidade mesma e pode levar a uma discussão sobre teorias filosóficas como o solíssimo, o construtivismo ou até mesmo o idealismo platônico. Você pode explorar as diferenças entre culturas e tradições espirituais que abordaram essa ideia. A pergunta sobre se existe uma realidade absoluta ou se tudo o que experimentamos é uma construção individual tem sido objeto de debate filosófico, científico e espiritual durante séculos. A resposta não é simples. Pode depender do marco, desde a análise de quem. O filosófico questiona a naturalidade da existência, a busca científica testa empíricas, e o espiritual convida a reflexão subjetiva sobre nossa conexão com o transcendente. Nossos sentidos são as ferramentas primárias para interpretar o entorno, mas estão longe de ser infalíveis. O olho humano, por exemplo, só percebe uma pequena porção do espectro eletromagnético. Isso significa que muitos fenômenos, como a radiação ultravioleta ou as ondas de rádio, existem, mas estão fora de nossa percepção direta. Além disso, o cérebro não interpreta sozinho o que vemos, escutamos ou tocamos. Também filtra as informações para dar um sentido coerente. Este processo inclui sentimentos, expectativas e emoções que moldam nossa experiência subjetiva. Por exemplo, duas pessoas em uma mesma situação podem interpretar maneiras completamente opostas devido ao seu contexto pessoal, suas crenças e suas emoções do momento. Este fenômeno aponta para a existência de uma realidade absoluta acessível a todos por igual, já que cada indivíduo vive uma versão única e limitada do mundo. Desde a filosofia, o conceito de realidade absoluta foi questionado e reinterpretado. Platão, por exemplo, habitava o mundo das ideias, um plano ideal e perfeito que se encontra mais além das sombras projetadas em nossa caverna perceptiva. Esta abordagem sugere que o que experimentamos não é a realidade verdadeira, mas sim uma representação imperfeita de algo maior e imutável. Em contraste, filósofos contemporâneos como Immanuel Kant sustentaram que a realidade é incognoscível. Segundo Kant, só podemos experimentar os fenômenos que nos são apresentados através de nossas categorias mentais e perceptivas. Desta perspectiva, tudo o que conhecemos é condicionado por nossas limitações humanas. A ciência, mesmo em busca de objetividade, também encontra obstáculos na percepção. Por exemplo, em termos físico-científicos, o princípio de incerteza de Heisenberg nos diz que não podemos medir simultaneamente certas propriedades das partículas subatômicas, como sua posição e velocidade. Além disso, o ato de observar afeta o sistema observado, o que refuta a ideia de que a percepção não é apenas um filtro, mas também um agente que intervém na realidade. Isso foi levado a algum cientista que a realidade poderia ser mais um processo relacionado do que um estado absoluto. A realidade emerge das interações entre os sistemas, nossas ferramentas de meditação e nossa consciência. Desde uma perspectiva espiritual, muitas tradições coincidem em que a realidade absoluta, como falaremos em uns momentos, nossos sentidos foram projetados para captar apenas certas frequências de estímulos, e existe, mas está mais além dos sentidos e da razão. No hinduísmo, por exemplo, o conceito de Brahman refere a uma realidade última e indivisível que submete tudo o que existe. Os seres humanos, aprisionados na ilusão maia, não podem acessar diretamente a esta verdade. Outras correntes espirituais, como o budismo, sugerem o que chamamos de realidade é uma construção mental influenciada pelo ego, pelos desejos e pelo sofrimento. Através da meditação e da iluminação, disse que é possível transcender essa percepção limitada, como veremos em instantes. Nossa percepção não é apenas um filtro e abordar uma compreensão mais profunda da existência. Se aceitamos que cada indivíduo vive em uma realidade construída por sua percepção, surge uma nova pergunta: isto nos limita ou nos empodera? Por outro lado, esta ideia pode levar ao relativismo, onde tudo é subjetivo e carece de verdade universal. Também implica que podemos assumir o controle sobre nossa percepção, transformá-la e, em consequência, mudar nossa experiência no mundo. Ao modificar nossas crenças, emoções ou hábitos de pensamento, podemos reinterpretar uma situação que antes consideramos negativa. Isso realça o poder criativo do ser humano para moldar sua realidade subjetiva. Embora a existência de uma realidade absoluta ainda seja um mistério, é claro que nossas percepções individuais são um componente essencial daquilo que experimentamos como realidade.
Tal como a chave não descarta nada dessas perspectivas, eles se integram. Aceitam que a realidade que experimentamos é uma construção individual enquanto mantemos a possibilidade de uma verdade mais profunda e universal que ainda estamos longe de compreender. A pergunta final que surge: se nossa percepção é tão limitada e maleável, como podemos treiná-la para captar melhor as matemáticas dessa possível realidade absoluta? Deixe-nos saber o que pensas em seus comentários. Outra pergunta que nos preocupa sobre a verdade natural da realidade é: como influenciamos nossa percepção na construção de nossa identidade e nossa relação com o mundo? Isso relaciona a percepção com conceitos de autoconhecimento e conexão humana, plantando como nossas realidades afetam as dinâmicas sociais e emocionais. Nossa percepção não é apenas um filtro para interpretar o mundo externo, mas também é um elemento central na construção de nossa identidade e nas relações que estabelecemos com nosso entorno. Através do que vemos, ouvimos, sentimos e pensamos, moldamos não só como entendemos o mundo, mas também como nos entendemos a nós mesmos. Desde o momento que nascemos, nossa percepção nos conecta com o entorno e começa a formar uma narrativa pessoal: quem somos, como somos e que lugar ocupamos no mundo. Cada estímulo que recebemos se converte em uma peça dessas quebra-cabeças. Por exemplo, uma pessoa que cresce em um ambiente cheio de afirmações positivas pode desenvolver uma identidade segura e otimista, enquanto alguém que percebe rejeição ou crítica constante pode construir uma autoimagem mais insegura ou vulnerável. Nossa percepção não é neutra, é influenciada por nossas experiências anteriores, emoções e expectativas. Um evento tão simples como olhar para o espelho não é um ato objetivo, está carregado de significados e associações que construímos com o tempo. Assim, a percepção atua como espelho que não reflete apenas a realidade, mas também refrata e transforma aquilo que observamos. A maneira como percebemos os demais influenciará profundamente nossas relações. Se interpretarmos a mirada como hostil, podemos reagir à defensiva, embora essa mirada não tenha tido essa intenção. Nossas percepções de nós mesmos, como sentir-nos dignos de amor ou não, afetam nossa capacidade de formar vínculos saudáveis. A percepção não está apenas conectada ao mundo, mas também pode criar barreiras. Os preconceitos, que são percepções distorcidas baseadas em estereótipos ou ideias preconcebidas, limitam nossa capacidade de ver os demais em sua complexidade. Quando cultivamos percepções com base na empatia, podemos construir relações mais profundas e significativas. Embora nossa percepção da forma de nossa identidade e nossas relações nem sempre é precisa nem estática. Você pode ser influenciado por aspectos cognitivos, emoções e crenças limitantes que nos levam a uma compreensão objetiva de nós mesmos e do mundo. Por exemplo, qualquer pessoa com uma seção de negatividade pode se concentrar mais nos aspectos desfavoráveis de uma situação, afetando apenas sua percepção do evento, mas também sua autoestima e sua forma de interagir com eles. No entanto, esta plasticidade da percepção também representa uma oportunidade. Ao trabalharmos conscientemente como interpretamos o mundo, por exemplo, por meio de práticas de mindfulness ou questionando nossas crenças limitantes, podemos ajustar nossa percepção para alienar com uma versão mais construtiva da realidade. Nossa identidade não é moldada apenas por experiências individuais, mas também pelo ambiente cultural e social no que vivemos. Cada sociedade tem normas, valores e símbolos que influenciam em como percebemos o mundo e, por fim, em como nós percebemos a nós mesmos. Nossas percepções estão em constante diálogo com o contexto em que vivemos, o que refuta a ideia de que nossa identidade não é fixa, sino dinâmica e em contínua mudança. Se bem nossas percepções podem limitar ou distorcer nossa visão do mundo, também são a chave para nossa transformação pessoal. Quando estivermos conscientes de como percebemos e construímos nossa identidade, podemos decidir quais aspectos dessa narrativa queremos manter e quais queremos mudar. Por exemplo, alguém que sempre se sentiu incapacitado de enfrentar desafios pode replantar essa percepção ao refletir sobre seus logros passados, que não só muda como se vê a si mesmo, mas também como enfrentar futuros desafios. Nossa percepção é muito mais do que uma ferramenta para interpretar o mundo externo. É o motor que forma nossa identidade e nossas relações. Ao entender como nossa percepção influencia cada aspecto de nossa vida, podemos começar a questionar as narrativas que construímos e, com ela, abrir-nos a novas formas de nos relacionarmos com nós mesmos e com o mundo.
E aqui surge uma pergunta-chave. Queremos saber o que vale. Deixe-o nos comentários. Se podemos modificar nossas percepções, até que ponto acreditamos que podemos redesenhar nossa identidade e nossa forma de relacionamento com a realidade? O cérebro humano é a central de processamento que forma nossa experiência de realidade. Embora no menu assumimos que percebemos o mundo tal como é, a verdade é que tudo que vemos, ouvimos, sentimos e experimentamos passa primeiro pelo filtro do cérebro. Este órgão interpreta e, em muitos casos, o limite, criando uma versão da realidade adaptada às nossas necessidades biológicas, emocionais e cognitivas. O cérebro recebe uma quantidade de estímulos sensoriais, selecionando quais informações são relevantes. Este processo de seleção ocorre principalmente no tálamo, uma estrutura que atua como um centro de distribuição sensorial. Ele decide que estímulos devem ser levados à corte cerebral para seu processamento consciente e quais podem ser ignorados. Este filtrado implica que o que percebemos é apenas uma fração da realidade objetiva. Em outras palavras, nossa percepção foi projetada para ser eficiente, não exaustiva. Segundo a ciência, nosso cérebro não apenas filtra e interpreta a informação, mas também limita o que podemos perceber. Essas limitações podem ser biológicas, cognitivas ou culturais. Apenas podemos ver uma pequena faixa de espectro eletromagnético, o que chamamos de luz visível, e ouvir sons dentro de um intervalo específico de frequências. Isso significa que há realidades, como os raios ultravioleta ou os ultrassons, que existem, mas simplesmente não podemos perceber. O cérebro também restringe o que percebemos para nos manter focados naquilo que consideramos importante. Quando estamos concentrados em uma tarefa, não podemos notar algo óbvio que ocorreu bem diante de nós, como no famoso experimento do gorila invisível. A cultura e a língua também moldam o que somos capazes de perceber. Algumas línguas, como o russo, têm várias palavras para descrever tons de azul, o que permite que seus habitantes diferenciem coisas que outras pessoas poderiam considerar idênticas. O cérebro não limita apenas o que percebemos do mundo externo, mas também de nós mesmos. O cérebro, em seu papel de filtro, interpretado e limitador, nos oferece uma experiência da realidade que é ao mesmo tempo enriquecedora e restritiva. Nos permite navegar pelo mundo de maneira efetiva, mas a custo de perder grande parte de sua complexidade e vastaedade. Este conhecimento não deveria nos desalentar, mas sim nos inspirar a explorar os limites de nossa percepção. Se compreendermos como funciona nosso cérebro e como influenciar o que experimentamos, poderíamos superar algumas de suas limitações para expandir nossa percepção e enriquecer nossa conexão com o mundo? Se nos libertarmos de nossos preconceitos e expectativas perceptuais, poderíamos abrir a porta para um mundo completamente novo, tanto em nossa percepção da realidade externa como na compreensão de nosso mundo interno. Ao deixar-nos de elos, poderíamos descobrir nossos preconceitos para outras pessoas, baseados em aparências, cultura, ideologia ou experiências passadas, limitam nossa capacidade para nos relacionarmos genuinamente. Imaginamos como mudar nossa sociedade se, em vez de julgar de forma automática, nos abrimos para compreender o ponto de vista de outras sem expectativas pré-concebidas. As expectativas e preconceitos agem como jaulas mentais, limitando nossa capacidade de pensar fora do convencional. Ao questionar as percepções aceitas, descobrimos novas realidades e possibilidades. Exploramos juntos a fascinante relação entre a percepção, a realidade e a identidade. Nós vimos como nossas experiências, emoções e crenças moldam nossa visão do mundo, e como, no final, o que chamamos de realidade é um caleidoscópio de interpretações pessoais. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de inscrever no canal para não perder futuros episódios, onde seguiremos explorando os grandes mistérios da existência. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem e até a próxima!